Olá, amigos do CETEBARE. Nós estamos aqui para darmos continuidade às nossas videoaulas da disciplina de Panorama e Teologia do Novo Testamento. Nós vamos dar início hoje à unidade 2 e na unidade 1 nós estudamos um pouquinho sobre o mundo judaico, também sobre o mundo greco-romano. Nós vimos quais foram as influências e as contribuições desses três mundos, dessas três culturas diferentes, para que o evangelho florescesse e também se expandisse. Nós também falamos sobre introdução ao Novo Testamento, trouxemos alguns conceitos, trabalhamos um pouquinho do período interbíblico, falamos também sobre a centralidade de Cristo na Bíblia. Nós vimos como é que Cristo aparece desde as páginas do Antigo Testamento até ele se manifestar plenamente aqui nas páginas do Novo Testamento, e falamos também sobre a harmonia dos evangelhos. Trouxemos alguns conceitos sobre as semelhanças e também as diferenças entre alguns textos nos quatro evangelhos. Hoje, então, nós vamos começar, a partir da unidade 2, a trabalhar cada um dos livros individualmente, e como não poderia deixar de ser, nós vamos começar então pelo Evangelho de Mateus. Peço a vocês que tenham em mãos lápis e papel para anotarmos as dúvidas. Também deixem a Bíblia por perto, nós vamos utilizá-la para nós lermos alguns textos, e que Deus nos abençoe. Uma boa aula a todos. Bom, a base bíblica do Evangelho de Mateus, para nós, é o capítulo, ou são os capítulos 5, 6 e 7. Nesses três capítulos, nós encontramos o que chamamos de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Com certeza é uma das partes essenciais do Evangelho de Mateus. Nós vamos ver que ele trabalhou o seu evangelho em 5 sessões bem distintas. E em todas elas nós vamos ver discursos da parte de Cristo. Nessa unidade de hoje, nessa aula de hoje, nós vamos dar uma olhada então numa visão panorâmica do evangelho. Nós vamos trabalhar alguns temas que se destacam. Vamos falar um pouquinho sobre as parábolas do reino. Vamos falar sobre a rejeição ao rei, quando Cristo começa a ser perseguido pelos religiosos e rejeitado pelas pessoas. Vamos falar um pouquinho de Mateus na prática, como é que se aplica o evangelho aos nossos dias, e também dar uma olhada sobre o que é que o Antigo Testamento tem a nos ensinar acerca de Mateus, ou melhor dizendo, o que Mateus tem a nos ensinar acerca do Antigo Testamento. Vamos lá, então? Olha só, Mateus é o livro que abre o grupo dos 4 evangelhos. E não é à toa. Nós vamos ver que Mateus serve de ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou seja, entre judeus e gentios. Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito, nós já vimos isso anteriormente. O primeiro evangelho foi Marcos, mas na ordem, na sequência, no cânon, como o cânon do Novo Testamento foi organizado, Mateus aparece em primeiro por quê? Porque ele faz essa ponte. Mateus foi escrito preferencialmente para os judeus, nós vamos ver isso ainda, e sendo assim ele prepara esse mundo judaico, esses ouvintes, esses leitores judeus que estavam ali no período interbíblico, para os leitores judeus do Novo Testamento, do cristianismo no Novo Testamento. Então ele faz essa ponte, essa preparação, trazendo diversas profecias e citações do Antigo Testamento. A forma literária com que Mateus organiza o seu livro também é interessante. Como eu disse, ele escreve voltado à cultura judaica, e isso vai facilitar essa transição entre os dois testamentos. Também fala diretamente ao coração dos judeus, porque ele apresenta Jesus como o Messias esperado por eles. Para Mateus, tudo que ele escreveu no Evangelho tem o foco principal de mostrar que Jesus é o Messias. O Messias é o libertador de Israel, que os judeus tanto aguardavam e que toma-se um corpo muito mais se encorpa muito mais durante o período interbíblico. E aqui no Novo Testamento, nas páginas do Novo Testamento, Mateus faz questão de afirmar que esse Messias que eles tanto aguardavam é o Cristo, é Jesus. Mateus vai abordar então a pessoa e a obra de Jesus, como eu já disse, a partir do termo Rei Messias. Mateus, tudo que escreve para provar isso, para mostrar que Jesus é o rei que os judeus esperavam, o rei Messias que eles
aguardavam. Mateus também apresenta os ensinos de Jesus de uma maneira temática, como eu falei, nós vamos ver esses temas daqui a pouquinho. E o evangelho foi muito usado para ensinar novos convertidos, especialmente os judeus, sobre a vida e a mensagem de Jesus. Então, os novos convertidos, no Novo Testamento, depois que o evangelho de Mateus foi escrito, eles eram instruídos a partir das páginas de Mateus. É isso que William Barclay vai nos dizer. Quando lemos Mateus, voltamos-nos para o livro que pode muito bem ser considerado um excepcional documento individual da fé cristã, pois nele temos o relato mais completo e mais sistemático da vida e dos ensinos de Jesus. Ou seja, o que é que Barclay está nos dizendo? Que se nós tivéssemos apenas o evangelho de Mateus e não tivéssemos os outros três, ainda assim nós teríamos um documento completo, de um relato completo sobre a vida de Jesus e sobre o que Jesus ensinou. Nós vemos aí, então, nas palavras de Barclay, a importância do evangelho de Mateus para nós. Agora vamos dar uma passeada pelo livro, dar uma olhadinha na visão panorâmica. Veja bem, nós temos grupos no Novo Testamento que dividem os livros, né, que organizam os livros. Nós temos aí os evangelhos, divididos em dois, os sinóticos e o complementar, que é João. Temos depois o livro histórico, que é Atos. Temos as cartas, aí nós vamos ver elas divididas em dois grupos, cartas paulinas e gerais. As cartas paulinas ainda se dividem em três, as cartas de Paulo à igreja, ou às igrejas, as cartas de Paulo aos pastores, eclesiásticas, e também a carta de Paulo a Filemão, que é uma carta pessoal. E temos, por fim, o livro apocalíptico. Dentro desses quatro grupos maiores, onde é que Mateus se encaixa? Obviamente, dentro dos evangelhos e, mais especificamente falando, nos evangelhos sinóticos. Autor: é consenso entre os estudiosos, os pais da igreja, que Mateus, que era um publicano, coletor de impostos, foi o autor do evangelho. Ele não coloca no evangelho a sua autoria, era prática naqueles tempos não se colocar o autor diretamente no livro, mas não há dúvida alguma entre os estudiosos de que Mateus seja de fato o autor desse evangelho. A data, nós já vimos isso anteriormente, numa tabela com todas as datas aproximadas, lembrando sempre que não há como provar uma data específica, mas temos aí mais ou menos a ideia de quando foi. Mateus escreveu entre 60 e 70 depois de Cristo, ou seja, entre 28 a 38 anos depois do nascimento de Jesus, 38 anos depois da morte de Jesus, né? Da ressurreição de Cristo. Então essa data, 30 anos aproximadamente depois que Cristo ressuscitou, foi que o evangelho foi escrito. E não, por que não antes? Porque nesses 30 anos nós temos ainda vivos muitas testemunhas oculares dos fatos que aconteceram enquanto Jesus exercia o seu ministério, e então o evangelho era passado de boca em boca, e as próprias testemunhas que viram isso, inclusive Mateus foi discípulo próximo de Jesus, né? Eles relatavam isso. Mas a partir de 30 anos, o que acontece? Os cristãos vão se dispersando, não é? Cada um dos discípulos foi para um canto do mundo para pregar depois da dispersão. Também vamos vendo a morte, né, daqueles que presenciaram os ensinos de Jesus. Então eles veem a necessidade de colocar no papel, de escrever, para que isso fique para a posteridade. Então por isso a data tão tardia, ou aparentemente tardia, entre os eventos do ministério de Jesus e a escrita dos livros, né? Local: Mateus escreveu em Antioquia da Síria, é um ponto de vista. Alguns vão dizer que ele escreveu na Palestina, provavelmente em Jerusalém ou próximo daí, não é? Mas a maioria dos estudiosos vão afirmar que o evangelho foi escrito em Antioquia da Síria, que nas páginas de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver isso, é o quartel-general da igreja, é onde a igreja se reúne, Antioquia da Síria. Ela foi esparramada de Jerusalém, né? Nós vamos ver isso no capítulo 9 de Atos, quando Paulo, inclusive o apóstolo Paulo, é um dos perseguidores, e nessa perseguição que a igreja sofre, ele se estabelece então na Síria, mais especificamente falando na cidade de Antioquia. Público-alvo: para quem é que Mateus escreveu? Para todos nós, claro, o evangelho é genérico, para todos
todas as pessoas, mas cada um dos evangelhos, e melhor dizendo, cada um dos livros da Bíblia, né, tem um público-alvo específico, alguém para o qual esse evangelho foi escrito primariamente. No caso de Mateus, ele foi escrito para os judeus cristãos. Como já antecipei, nós vamos ver isso ainda na aula de hoje com mais propriedade, ele usa elementos da cultura judaica justamente porque ele quer tocar o coração dos judeus. Versículos-chave do livro, capítulo 28, versos 18 a 20. Queria convidar você a ler comigo, por favor. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Sinta-se à vontade para usar a versão que você mais se familiarize, tá bom? Diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse versículo, ou esses 3 versículos, apontam para o que nós chamamos de grande comissão, que é quando Jesus envia os discípulos dele para fazerem outros discípulos. Interessante olhar para esse texto, que Jesus aqui afirma possuir autoridade para dar a ordem que deu, para esses homens fazerem discípulos, e faz uma promessa àqueles que são fazedores de discípulos. Qual a promessa? De que ele vai estar com eles o tempo todo. E é interessante a gente pensar aqui, um pouquinho já aplicando o texto, que a promessa de Jesus de estar o tempo todo com os homens, ela vale para aqueles que fazem discípulos. Ou seja, se eu não faço nada para Jesus, não devo contar com a presença dele. Para que é que ele vai estar ao lado de quem não faz nada? Então essa promessa aqui é para aqueles que fazem alguma coisa em favor do seu reino, para aqueles que fazem discípulos. Esses têm a garantia de que nunca estarão sozinhos, Jesus sempre estará com eles. Amém? A expressão-chave do livro é Messias, o rei ungido. A palavra Messias é Mexia do hebraico, significa ungido. No Novo Testamento, que foi escrito em grego, ela é traduzida para Cristo, okay? Que também significa ungido. Então, Messias e Cristo têm o mesmo significado, que é ungido. Traduzindo para o português, é ungido. Então, Jesus Cristo, Jesus ungido. Jesus Messias, Jesus ungido, né? O que os judeus aguardavam, então, na figura do Messias era alguém ungido, um rei ungido. Então, porque no Antigo Testamento eram ungidos os reis e os sacerdotes, não é isso? Então, a expectativa deles é essa, de um rei que virá para libertá-los do jugo romano. Vamos ver o esboço do livro. No livro texto de vocês, se estivermos usando a mesma edição, eu acho que não há 2 ainda, alguns livros do nosso curso foram reeditados, então a página provavelmente mudou. Mas se você está ainda com a primeira edição, que é o meu caso, nós temos na página 169 do livro texto um esboço do Evangelho de Mateus dividido em 8 partes. Eu preferi trazer aqui para vocês uma divisão em 4 partes apenas, que eu acho que facilita gravar essas divisões de uma maneira bem clara. De certo modo, você tem aí 2 opções, então, de esboço para estudar de 2 pontos de vista diferentes. Lembrando que quando a gente pensa em esboço dos livros da Bíblia, dificilmente você vai encontrar 2 escritores que concordem. Um sempre vai dividir um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, encontrar um tema novo que o outro não encontrou, né? Ou estudar o livro a partir de um tema que o outro talvez não tenha estudado, né? Então veja só, nesse esboço que nós temos na tela, você pode acompanhar o de vocês na página 169, que está diferente, como eu disse, nós vamos ver que a vinda do Messias e o seu preparo para o ministério vai do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 4, verso 11. Nós vemos aí, então, o anúncio do nascimento de Jesus, nós vamos ver a genealogia de Cristo, nós vamos ver nesse intervalo aí o ministério de João Batista, né? O nascimento e o ministério de João Batista. Vamos ver aí o batismo de Jesus e a tentação de Jesus no deserto. Aqui, então, é o preparo para o ministério. Voltando do deserto, ele começa esse ministério falando e fazendo.
Jesus ensinava e praticava o que ensinava. Por isso que as pessoas que o ouviam vão dizer várias vezes que ele possui autoridade no que faz. Por quê? No que fala, perdão. Porque ele fala e faz. Então, do capítulo 4 até o 17, quase o capítulo todo, nós vamos ver então esse ministério de Jesus sendo exercido, né? No livro texto de vocês, nós temos aí esse ministério dividido em pelo menos 4 partes aí. Nós vamos ver as exigências do rei, do 4 ao 7, os feitos do rei, o que ele fez do 8 ao 11, vamos ver os planos do rei, do 11 ao 13, onde ele ensina sobre o reino, e o destino do rei, que vai do 13 ao 19, aí já ultrapassou o que nós temos aqui na tela, que vai até o 17, né? Então, para ficar mais fácil de gravar, do capítulo 4 ao 17 é o ministério de Jesus. Do 17, 22 até o 20, 34 é a instrução dos discípulos pelo Messias com vista à cruz. É quando Jesus começa a instruir, a preparar esses discípulos para que eles recebam o momento da crucificação, prepará-los para o momento da sua morte, da sua ressurreição. No livro texto de vocês, nós vamos ver aí os problemas do rei, vai do 19 ao 26. Então tá uma divisão bem mais ampla, genérica, não é? Aqui nós vamos ver então na tela a instrução dos discípulos pelo Messias com vista à cruz. E a última parte do esboço de Mateus, partindo desse texto que nós estamos usando aí na tela, não é? Que foi escrito, deixa eu conferir aqui o autor, o texto que eu estou usando, foi o... Acho que eu passei na bibliografia para vocês. André de Souza Lima e Jonathan Cardoso. Então são os 2 autores, né? Veja só, no capítulo 21 ao 28, até encerrar o livro, nós vamos ver os últimos eventos no ministério do Messias na Terra, né? Esses últimos eventos vão abranger o que então? A última semana de Cristo, a sua paixão, a sua morte, sua ressurreição, as aparições pós-ressurreição e as instruções para que os discípulos façam outros discípulos, e vamos ver Jesus voltando para a glória para o Pai, ok? Se nós fôssemos resumir o Evangelho de Mateus em uma frase, sintetizar o Evangelho, nós poderíamos fazê-lo da seguinte forma: Mateus mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, rei, e apresenta ensinamentos do próprio mestre, aplicando-os ao contexto judaico. Então, nós vamos ver em Mateus Deus agindo por meio de Jesus, que é rei, na concepção de Mateus, e esse rei ensina, apresenta os seus ensinos, e ele aplica esses ensinos especialmente ao contexto judaico. Esse é o resumo do livro. Vamos ver agora quais são os temas que se destacam no Evangelho de Mateus. Primeira coisa, nós vamos ver que Mateus é o Evangelho dos sermões. O Evangelho está dividido em 5 sessões, com 5 sermões bem distintos. Lá por volta do século II, né, ele ficou conhecido, foram estudando o Evangelho e conseguiram chegar a essas 5 sessões principais, né? Cada sessão ela vai abrir com uma atividade ministerial de Jesus, alguma coisa que ele está fazendo, não é? Depois, essa atividade é seguida de sermões, de ensinos, de um sermão em cada uma das sessões, né? De ensino, e fecha com expressões conhecidas como colofões, ou colofão, né? No singular, que é colofão, pastor. Colofão significa, traduzido, remate, o fecha, aquilo que arremata, é o nó que você dá quando vai costurar a mão, né? No final da costura você dá aquele nó na linha para que a costura não solte. Então, cada uma dessas sessões elas são costuradas, fechadas, arrematadas com um colofão desse, que é uma frase que vai marcar o final dessa sessão e o início da outra, ok? Vamos ver então quais são. As primeiras atividades de Jesus, nessas 5 sessões, aparecem nos capítulos 3 e 4, batismo e tentação, né? Nós vamos ver que o sermão que ele prega após essa atividade é o Sermão do Monte, que ocupa o maior discurso de Jesus nos evangelhos.
3 capítulos, do 5 ao 7, 3 capítulos inteiros do Evangelho de Mateus, é um sermão que Jesus pregou. E esse sermão termina no capítulo 7, 28, com esse colofão, quando Jesus acabou. Então, fechou aqui, acabou essa primeira sessão de atividade e sermão. A segunda sessão vai do capítulo 8 ao 9. O capítulo 8 ao 9 do Evangelho de Mateus vai nos trazer uma série de milagres, né? Vamos ver aí Jesus operando de 11 a 12 milagres, se eu não errei nas minhas contas. Logo após essa série de milagres sobre os demônios, a natureza, as enfermidades, não é? A vida, ressuscitando a filha de Jairo. Então veja só, ele é seguido do sermão do capítulo 10, que é a comissão da graça, quando Jesus envia os discípulos de 2 em 2 para pregar. E ele fecha essa sessão no capítulo 11 com o colofão, tendo acabado Jesus. A terceira sessão são os capítulos 11 e 12. Aí nós vamos ver Jesus, logo após esses eventos do capítulo 11 e o capítulo 12, né? Nós temos aí algumas reflexões de Jesus acerca de João Batista, acerca das cidades impenitentes, acerca do convite para os cansados, né? Vamos ver o embate de Jesus com os fariseus por causa do sábado. Vamos ver aí a acusação desses homens contra Jesus. Eles pedem um milagre, Jesus ali diz que só vai dar a eles o sinal de Jonas. Aí então a família de Jesus chega para se encontrar com ele, e ele diz que a família dele e os irmãos dele e mãe são aqueles que fazem a vontade do Pai. Essa série agora de atividades, esses sermões, o capítulo 13, essa série de atividades é seguida pelos sermões do capítulo 13. Jesus traz 7 parábolas no capítulo 13. Não é? Ele agrupou aqui, Mateus agrupou as parábolas de Jesus e fecha com o versículo 53, dizendo assim, tendo Jesus proferido, não é? Ou tendo Jesus terminado de contar essas parábolas. Então aqui nós temos o colofão de novo. A quarta sessão, nós vamos ver do capítulo 14 ao 17, Jesus aí, Mateus narra o período da decapitação de João Batista. Depois nós vamos ver Jesus multiplicando pães, andando sobre as águas. Vamos ver Jesus combatendo a tradição dos judeus que desprezava a palavra de Deus. Vamos ver ele libertando a filha da mulher cananeia, que veio pedir pela filha endemoniada. Nós vamos ver ele multiplicando os pães de novo no final do capítulo 15. Né? Vamos ver depois Jesus aí confessando, ouvindo de Pedro a confissão de quem ele é. Nós vamos ver no capítulo 17 a transfiguração de Jesus no monte, né? Terminando com a cura do menino endemoniado e o milagre da moeda na boca do peixe para pagar o imposto. Então essa série de atividades é seguida do sermão do capítulo 18, quando Jesus fala sobre a igreja, qual deve ser a conduta da igreja, fala inclusive da disciplina e tudo mais, não é? Falando aí do serviço, falando também do amor pelo desgarrado, pela ovelha desgarrada, e ele fecha com o capítulo 19, verso 1, concluindo Jesus. A última sessão, nós vamos ver que é do capítulo 14 ao 17, né? Capítulo 14 ao 17, perdão, eu repeti, né? Me perdoem, está errado aqui na tela. Eu vou corrigir para que vocês não fiquem com alguma dúvida, com licença. São muitos números, não é? Você acaba, às vezes, se equivocando em um ou outro. Ótimo. Então vamos lá. A última sessão vai do capítulo 19 ao 22, tá bom? No capítulo 19 nós vamos ver aí Jesus ensinando sobre o divórcio. Nós vamos ver Jesus falando sobre as crianças e o reino. Vamos ver o jovem rico que não consegue se desprender dos bens materiais para seguir a Cristo. Vamos ver no capítulo 20 as parábolas, a parábola dos trabalhadores na vinha, que está conectada com a história do jovem rico.
Vamos ver Jesus falando da sua morte e ressurreição. Vamos ver a mãe de João e Tiago pedindo para eles terem lugar de privilégio ao lado do trono do Senhor. Vamos ver Jesus curando cegos, ele entrando em Jerusalém de maneira triunfal no capítulo 21, purificando o templo, amaldiçoando a figueira que não tinha frutos, sendo questionado na sua autoridade no capítulo 21, contando a parábola dos 2 filhos, o que disse que ia, mas não foi, o que disse que não ia, acabou indo, né? Vamos ver a parábola dos lavradores, que espancaram o dono da propriedade, todos os que ele enviou, né? Apontando para Jesus que seria morto. E no capítulo 22 nós temos a parábola do casamento, do banquete de casamento, pagamento do imposto a César, o que é de César para César, o que é de Deus para Deus. Vamos ver no capítulo 22 ainda Jesus sendo indagado acerca da ressurreição, de quem seria a esposa de quem seria o marido de uma mulher que se casou com 7 irmãos, por causa da lei do levirato, né? Um de cada vez, claro, quando o outro morria. Vamos ver Jesus falando sobre o maior mandamento, que é amar a Deus acima de qualquer coisa. E vamos ver no finalzinho do capítulo 22 ele mostrando que Cristo é maior do que Davi, é Senhor de Davi. Ele encerra, então, essa parte com os sermões no capítulo 5 a 7. Por quê? Porque são os capítulos que mostram o sermão do capítulo 5 a 7. Perdão, está errado de novo, mas dessa vez não é erro meu não, viu? Dessa vez é erro do livro aqui. Aqui é o Mateus 24. Nós temos aí o sinal dos tempos. Ok? Isso. Vamos lá. A gente vai se ajeitando aqui, né? Então, veja bem. É seguido do sermão das últimas coisas, no capítulo 24, não 5 a 7. Está errado no livro aqui também, que eu usei como base para elaborar esses slides, né? Eu vou até aproveitar para arrumar aqui. Nós vamos trabalhar esse assunto outras vezes, com outras turmas, e já fica corrigido aqui, né? Ok. E esse sermão do capítulo 24 vai se encerrar no capítulo 26, verso 1, quando nós vemos ali, tendo Jesus acabado, ok? Acho que é melhor colocar aqui, eu estou fazendo de improviso, acho que vai até o 25 aqui. Pronto. Ótimo. Vamos lá. Então aí nós vimos o quê? As 5 sessões principais do Evangelho, né? Como é que nós podemos aí olhar, encarar esse evangelho a partir dessas sessões? Temos agora, como particularidade, nós estamos falando sobre temas que se destacam, né? Além das 5 sessões, nós temos aqui o Evangelho do Rei agora. Como já adiantamos e comentamos algumas vezes nessa aula ainda, Jesus foi retratado por Mateus como rei, como Messias. Por isso nós vamos ver várias vezes a repetição das palavras reino e reino dos céus. Esse é um tema importante no registro de Mateus. E para que ele pudesse mostrar isso, para ele dar ênfase nesse rei, ele mostra que esse rei surge da linha de Davi. Mateus traz 9 vezes a referência a Jesus como filho de Davi. Se contrastado com os outros evangelhos, nós vamos ver que é muito mais, porque em Marcos e Lucas aparecem apenas 3 vezes em cada um desses outros 2 evangelhos o termo filho de Davi, enquanto Mateus traz 9 vezes, né? Jerusalém também, na visão de Mateus, é chamada de a cidade do grande rei e a cidade santa. Sabemos que Davi foi quem estabeleceu Jerusalém como sua capital. Então nós vamos ver que Mateus faz questão de frisar para provar que Jesus é o rei, o que possui direito ao trono de Israel. Ele vai mostrar que Jerusalém é a capital, aquela cidade que Davi escolheu. Também em Mateus nós vamos ver que ele se refere ao reino de Deus, ou melhor dizendo, que o reino de Deus para Mateus se refere à soberania de Deus sobre a criação. Esse termo é usado 4 vezes em Mateus, nos capítulos 12, 28, capítulos 12, 19, 21 e 31, tá bom? Ele só se preocupa 4 vezes com isso, então ele mostra que Jesus é soberano sobre a criação, mas ele vai trazer
o termo reino dos céus 32 vezes. Então veja que ele faz questão de mostrar, céu é criação de Deus, né? Que Jesus é soberano sobre a criação. Ele é o rei dos céus, não só o reino de Deus, o reino de Deus, mas o reino dos céus. Então ele prefere essa terminologia, né? Alguns estudiosos vão dizer que tem diferença entre reino de Deus e reino dos céus, que reino de Deus é o estabelecimento desse reino aqui na terra e que reino dos céus é o estabelecimento desse reino na eternidade. Mas não são todos, a maior parte concorda que os dois termos são singulares, é apenas uma questão de gosto, né? Uma questão de preferência. Mateus, então, faz menção mais vezes a reino dos céus do que reino de Deus. Eu sigo essa linha de pensamento. Para mim, as duas coisas são basicamente a mesma. Quando nós vemos em Mateus a palavra reino aparecendo com adjetivos, com qualificativos e com pronomes, e isso vai acontecer 60 vezes, nós vamos ver que ele faz isso para intensificar o quê? A importância do conceito de realeza. Veja que ele se preocupa em provar isso, falar que Jesus é rei. Então veja só que tanto a expressão reino de Deus como o reino dos céus e outras semelhantes vão ser usadas por Mateus cerca de 60 vezes no evangelho de 28 capítulos. Então, há capítulos em que aparecem na estatística mais de 2 vezes a expressão, em alguns 2 vezes a expressão, em alguns mais de 2, inclusive, né? Quase todo o livro traz essa ideia. Então, para Mateus, Jesus é o grande rei desse reino. Nós vamos ver isso no capítulo 2, verso 2, capítulo 16, 28, né? 2:2 diz assim: e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus. Vimos a sua estrela no oriente, viemos adorá-lo. São os magos, né? Reconhecendo o reinado de Cristo. E no capítulo 16, verso 28, Jesus diz assim: garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. O próprio Jesus vai se apresentar como rei. Tá bom? Então ele mostra que ele tem o quê? Direito de estabelecer essas exigências para quem foi convidado por ele a participar dos benefícios do reino. Ou seja, ele nos faz o convite para participarmos dos benefícios do reino. Há muitos benefícios, não é? Dentre eles o maior de todos, que é a vida eterna, mas ele também estipula exigências. A graça é de graça, mas não é barata, como diz Bonhoeffer, né, no seu livro O Discipulado. Então veja só, Jesus tem direito de fazer essas exigências, porque ele é o rei. Portanto, aqueles que são súditos do seu reino precisam se colocar sob as exigências desse rei. O evangelho de Mateus também é o evangelho da igreja, né? Nós já vimos que ele é o evangelho dos sermões. Nós vimos 5 sermões principais nas 5 sessões. É o evangelho do rei, é o evangelho da igreja. Entre os 4 evangelhos, Mateus é o único que apresenta a expressão igreja. Nós não vamos ver essa palavra nos outros evangelhos, só em Mateus, capítulo 16, verso 18 e 18, 17. 2 vezes Jesus usa a expressão igreja. E nas 2 vezes, essa palavra traz a ideia de igreja com um aspecto futuro. Ok? Não um aspecto, não algo já realizado, mas algo futuro. A igreja vai se iniciar com a descida do Pentecostes após a morte e a ressurreição de Jesus. E também identificam a igreja como corpo de Cristo, intimamente ligada a Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Mais um tema em destaque é que Mateus é o evangelho da autoridade messiânica. Então, só recapitulando para nós não esquecermos. O evangelho de Mateus é o evangelho dos sermões, é o evangelho do rei, é o evangelho da igreja, é o evangelho da autoridade messiânica. O propósito inicial de Mateus foi o quê? Alcançar os judeus. A mensagem do evangelho toda tem valor para toda a humanidade, né? Mas o propósito principal é alcançar os judeus. E como é que nós vamos ver isso? Aparecem 60 citações do Antigo Testamento no evangelho de Mateus. Isso mostra que a intenção realmente é falar a judeus.
As primeiras palavras do livro apresentam o quê? A genealogia de Jesus Cristo. Genealogia só é importante para judeu. Ele quer provar aqui no Evangelho, através da genealogia, que Jesus tem direito ao trono de Davi. Não é? Por isso, ele dá importância a essa genealogia. Ele é descendente de Davi, não é? Por parte de Maria, sanguíneo, e de José, porque o adotou como filho. Também vamos ver outra curiosidade aqui em Mateus, que ele não explica os costumes judaicos. Se você olhar, por exemplo, o capítulo 15, quando ele rebate a tradição dos fariseus, que colocavam essa tradição acima do valor da Bíblia, da palavra de Deus, quando você lê esse relato em Mateus 15, você pode observar, depois faça a comparação em casa, que ele cita as tradições, mas não explica nenhuma. Ele só cita e condena, quando os fariseus reclamam que os discípulos estão comendo sem lavar as mãos. No capítulo 7 de Marcos, do Evangelho de Marcos, e nós vamos ver que Marcos escreveu para romanos, homens que não conhecem a cultura judaica. Então pode ver que interessante, em Marcos, no capítulo 7, Marcos explica todas essas tradições. Ele vai explicar o porquê dos fariseus reclamarem que os discípulos comem sem lavar as mãos, vai falar dos rituais de purificação das mãos, dos jarros, das vasilhas, dos copos, vai dar nome à oferta consagrada a Deus, que Mateus só citou. Ele vai dizer que ela se chama Corban, e vai explicar que essa oferta é uma oferta que quando alguém fazia para Deus, dizia que não podia usar aquilo para mais nada, nem para ajudar outra pessoa. Então aqui em Mateus ele não explica esses costumes judaicos, porque não precisa. Ele está escrevendo para pessoas que já sabem o que aquilo significa. Ele pode simplesmente citar e as pessoas já entendem. Já Marcos não. Marcos precisa explicar bem porque ele está escrevendo para gente que não conhece esses costumes, não estão familiarizados com essas questões. Então Mateus quer comprovar que Cristo é o Messias, investido de toda a autoridade divina. Esse é o propósito dele. E aí então ele vai mostrar o que Cristo afirma acerca de alguns assuntos. Veja bem, acerca da lei, o que é que Cristo afirma? Ele vai dizer, ouvistes que foi dito? A lei dizia isso? Eu, porém, vos digo. Então Jesus está mostrando aqui que ele está acima da lei. Também vai tratar a questão do templo para mostrar que ele é maior que o templo, que é o ícone da religião judaica, né? Sábado, ele vai mostrar que ele é maior, é senhor do sábado, que era o dia sagrado para os judeus, é até hoje para os judeus não cristãos, né? E vai mostrar que ele é maior do que os profetas, dizendo, eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Se Jonas foi um grande profeta, eu sou maior que ele. E por fim vai mostrar que ele é maior do que o rei humano, que no caso aqui ele usa Salomão, filho de Davi, que foi o período em que Israel teve o maior domínio sobre aquela região toda, o maior império, não é? Davi conquistou, aumentou o reino que ele recebeu de Saul, ou ganhou de Saul, mas Salomão aumentou ainda mais as fronteiras do reino de Israel. Foi o maior rei nesse sentido, né? Período de maior glória do reino judeu foi durante Salomão. E Jesus está dizendo, eu sou maior do que Salomão. Aí você tem as referências bíblicas, nós não temos tempo para ler cada uma delas. Então, para a gente pensar um pouquinho sobre o que nós vimos até aqui, que são os temas principais de Mateus. Os ensinos do Evangelho são atemporais, ou seja, valem para todos os tempos e vão continuar valendo até que Cristo volte. Assim como valeram para os ouvintes da época, valem para a igreja de nossos dias. Você crê que a mensagem de Mateus é atemporal? Você crê que os temas e a estrutura do livro foram também a ação do Espírito Santo inspirando o escritor? Pense nisso aí um pouquinho. Ok? Então vamos lá. É só para mexer um pouquinho com a nossa fé, né? Nós precisamos crer. Mateus é para nós hoje, é para você hoje. Não só para os judeus da época do ano 60 ou 70. Não é? Precisamos crer que todos os temas do livro e todas as estruturas que vemos e que nos chamam muito a atenção, uma organização fantástica, não é? Não foi apenas capacidade literária de Mateus, mas o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Ok?
Vamos falar um pouquinho agora então das parábolas do reino, ok? Quais são as parábolas do reino? Veja só. Os propósitos dessas parábolas. Se você quiser abrir a Bíblia no capítulo 13 para acompanhar. Veja só. Quais são então os propósitos dessas parábolas, né? Porque nós vemos aqui uma clara intenção de Cristo nessas parábolas. Quais são? Primeiro, tornar conhecidos e simples os mistérios do reino àqueles que estavam prontos para ele. Então ele torna simples, torna claro os ensinamentos do reino para aqueles cujo coração já estava preparado para isso. E ao mesmo tempo, a parábola obscurece os mistérios do reino para aqueles que se mantinham rebeldes em relação a Cristo. O próprio Jesus vai dizer isso, né? Que ele usava parábolas para que aqueles que não estavam preparados não entendessem e para os que já estavam preparados ficassem mais conscientes ainda daquilo que eles acreditavam. Aí eu vou trazer para vocês aqui agora uma tabela com algumas dessas parábolas, tá bom? Só as de Mateus, claro, né? Há parábolas que aparecem em outros evangelhos e não em Mateus. Veja bem como é que a gente pode olhar para essas parábolas. Nós vamos ter aí o texto onde elas se encontram, o título, né? E a mensagem. Olha, eu errando. Aqui foi erro do professor, né? Isso. Então vamos lá. O texto, o título e a mensagem. Então em Mateus 13 e Mateus 18, nós temos a parábola do semeador. A famosa parábola dos 4 tipos de solo, né? Qual é a mensagem? Existem vários tipos de ouvintes para a mensagem do reino. Aqueles cujo coração é tão duro que a palavra não entra, o diabo rouba. Aqueles cujo coração tem um pouquinho de terra, né? Um pouquinho de facilidade da palavra penetrar, mas logo abaixo tem pedra. Então esse coração não recebe a palavra bem, mas ela não cresce porque ela é impedida pelas pedras, né? Pelos pedregulhos. Temos o coração onde o solo é aparentemente bom, também a semente cai nele e cresce, mas ela não frutifica porque ele é cheio de espinhos, os espinhos sufocam a palavra, né? E temos, por fim, o solo bom, cujo coração recebe e produz a 30, 60 e 100 por 1. Então, essa é a mensagem da parábola do semeador. No capítulo 13 ainda, na verdade, todas as parábolas que vamos ver aqui estão no capítulo 13. Como vimos, Mateus organizou as parábolas nesse capítulo, né? No capítulo 13, verso 24 agora, e no 36, a parábola do trigo e do joio, que muita gente confunde achando que o trigo e o joio são os 2 tipos de crentes dentro da igreja, que nós temos que deixar o crente joio no meio da igreja, porque se a gente for tentar tirar o crente joio, vai arrancar também o crente trigo. Não é isso que a parábola está dizendo, tá bom? A mensagem da parábola é que existe uma resposta verdadeira e uma resposta falsa no trigo e no joio. Então, o trigo são os que respondem à fé, né? Respondem com verdade, e o joio, aqueles que respondem negativamente ao evangelho. Só para deixar claro o que eu comentei agora, a parábola do trigo e do joio não diz que nós devemos fazer vista grossa aos pecados dos cristãos, não disciplinar a igreja, porque se disciplinar o membro faltoso, eu posso atingir outros membros também. Não é isso, ok? É muito pelo contrário. Em Mateus 18, Jesus deixa claro que a igreja precisa exercer disciplina sobre os membros faltosos. O que arranca a gente da igreja não é disciplina, é pecado. É o pecado que arranca a gente da igreja. Disciplina nunca fez isso e nunca vai fazer. É bíblico. Claro que a disciplina é exercida da maneira bíblica também, né? Mas veja só, a parábola do trigo e do joio diz que o trigo são os filhos de Deus, não os cristãos, né? E não os cristãos, os maus cristãos, mas os cristãos.
e o joio são as pessoas que estão no mundo, sem conhecimento de Cristo, que rejeitaram a Cristo. Esses são filhos do diabo. Vamos ler a parábola? Capítulo 13, verso 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no seu celeiro. Okay? Vamos ler agora o que Jesus explicou dessa parábola no capítulo 13 ainda, no verso 36, porque o próprio Jesus explica isso aqui. Ele traz a interpretação. Nós não precisamos de procurar outras fontes para entender essa parábola. Olha o verso 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. É Cristo. Eu semeei a boa semente. O campo é o mundo. Então veja que o campo aqui não é a igreja, o campo é o mundo. O Filho do Reino, o Cristo, semeia a boa semente no mundo. Ok? E a boa semente são os filhos do reino. Então, nesse mundo, na terra, no mundo, Jesus plantou a semente boa. Essa boa semente é o quê? São os filhos do reino. São os filhos de Deus, os crentes. Então, o trigo nessa parábola significa os filhos de Deus que estão nesse mundo. Eu, você que me ouve nessa aula, acredito eu, né? Os filhos de Deus é o trigo no mundo. E o joio? Verso 38 ainda. O joio são os filhos do maligno. Então, no mundo, o campo aqui não é a igreja, a parábola não está falando para a igreja, está falando do mundo como um todo. No mundo como um todo, nós vamos ter filhos de Deus, os crentes, e filhos do diabo, os descrentes. Então o trigo são os crentes e os filhos do diabo, os descrentes, os ímpios, ok? Continua o verso 39. E o inimigo que semeia é o diabo. Então enquanto Jesus planta gente boa, semente boa, crentes no mundo, o diabo planta gente ruim, semente ruim, os incrédulos no mundo. Né? Planta no sentido de influenciar o coração. Continua aí. A colheita é o fim desta era. Então a colheita que Jesus está dizendo, vamos arrancar o joio? Não, espera o tempo da colheita. O texto, a parábola, não está dizendo, vamos disciplinar o membro faltoso da igreja. O cara está na igreja, está até pregando e cantando, mas é adúltero. Né? É homossexual. Vamos disciplinar? Não, se for mexer com ele, vai tirar gente boa junto. Deixa ele lá quietinho. O próprio Deus vai se encarregar dele. Não. Isso é desculpa para quem não quer disciplinar. Isso é desculpa para quem não quer ter trabalho de cuidar de ovelha. Isso é desculpa para quem tem preguiça de fazer a obra de Deus. O texto está dizendo aqui que a colheita é o fim desta era, é quando Jesus voltar a segunda vez. O fim dessa era é quando Jesus voltar, não é? Quando ele voltar a segunda vez, aí o que vai acontecer? Os encarregados da colheita, no verso 39, que são os anjos, porque são os anjos de Deus que vão fazer essa separação entre bode e ovelha, entre joio e trigo. Quando Jesus voltar a segunda vez, os anjos vão separar os crentes, colocar no celeiro, e o joio queimar como palha. Assim como o joio é colhido, verso 40, e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém?
Então, talvez você tenha entendido essa parábola ou ouvido alguém pregá-la diversas vezes de maneira equivocada, ok? Então, a parábola aqui não fala de igreja, fala do reino de Deus como um todo, no mundo, né? Como um todo. Vamos lá, então. A próxima parábola, do versículo 31, é do grão de mostarda. A mensagem é que o grande crescimento do reino começa ou se dá depois de um pequeno começo. Então, às vezes a gente despreza as coisas pequenas que Deus faz, mas é dessas coisas, ou são dessas coisas, que o Senhor faz outras coisas muito maiores. A parábola do fermento ensina que as forças do reino são comparadas ao fermento, cresce, não é? Se expande. Essas 4 parábolas Jesus pronunciou junto ao mar. E quem as ouviu? Todas as multidões. Então são parábolas para todas as multidões. Por isso que nem todos entenderam. E Jesus então vai explicar cada uma delas para os seus discípulos mais tarde. Aí nós temos ainda no capítulo 13, deixa eu arrumar aqui também, né? Nós temos ainda no capítulo 13, agora o verso 44, a parábola do tesouro. Qual é o ensinamento da parábola do tesouro? É o mesmo ensinamento da parábola da pérola. As duas andam juntas. São 2 parábolas que dizem a mesma coisa. Qual a mensagem? O grande custo da edificação do reino. Ou seja, é preciso renunciar, vai ter preço a pagar, vai ter custo, né? Tem que abandonar o pecado, tem que abandonar a carne, abandonar as vontades próprias para fazer a de Deus. A parábola da rede ensina que há 2 destinos para aqueles que são tocados por Deus. Os que são tocados por ele respondem com fé, vida eterna. Né? Os peixes colocados ali para ser comercializado, para ser consumido. Os que são tocados por ele e não respondem afirmativamente são jogados fora porque não têm utilidade, né? São desprezados. E por fim, a parábola do chefe de família, que traz como ensino para nós a mistura de elementos novos e velhos em seu ensino. Então, Jesus está aqui, especialmente nas palavras de Mateus, está ensinando coisas novas para um povo acostumado com coisas já do judaísmo, não é? Essas parábolas, essas 4 últimas, Jesus pronunciou em casa, só para os discípulos, ok? Veja só. Não foram todos que ouviram essas parábolas, né? Foram só os mais próximos de Jesus. Então, para os que estavam no meio da multidão, os que iriam crer e os que não iriam crer, né? Opa, volta aqui, eu quero a tabela, cadê? Isso. Para os que iriam crer e os que não iriam crer, né? Jesus aqui vai falar sobre o quê? Os diversos tipos de respostas à mensagem, né? Que no mundo sempre vai ter gente boa e gente ruim, sempre vai ter crente e não crente, né? Que as coisas pequenas, uma conversão que hoje talvez a gente não dê muita importância, pode amanhã se tornar um grande evangelista, né? E que o reino de Deus vai crescer porque tem potencial para isso. Já quando pensamos nas parábolas que ele ensinou de maneira particular, veja que ele faz o quê? Ele mostra que há custo, porque só discípulo de verdade está preparado para pagar o preço, né? Ele mostra que vai valer a pena servir a ele. Só discípulo pensa se vale a pena ou não, não é? E vai mostrar que os discípulos sempre vão ter que trabalhar no meio de uma cultura acostumada com um monte de elementos antigos que precisam ser reavaliados à luz do Evangelho. Tenney, eu passei também na bibliografia sugerida na primeira aula, Tenney vai nos mostrar que esse conjunto das parábolas indica que Jesus não se considerava simplesmente um reformador judaico, mas sim um soberano da terra, uma figura de importância. Então vamos lá agora. Como é que nós podemos pensar essas parábolas?
para os nossos dias? Que grau de importância você tem dado aos ensinos de Jesus, especialmente as parábolas? Que testemunho você pode dar sobre elas? Esses ensinos o aproximam de Deus ou o afastam dele? Então veja que as parábolas aproximavam alguns de Deus e, ao mesmo tempo, afastava outros dele, não é? Qual é a reação delas na nossa vida? Vamos falar um pouquinho agora, então, da rejeição ao rei. Olha só, a narrativa da morte e ressurreição de Cristo, nas palavras de Mateus, ocupa cerca de 25% do livro. Para nós vermos a importância que ele deu a esse momento na vida de Jesus, né? 25%, quase um quarto aí do livro, né? À medida que Cristo se identificava com fatos e feitos que chocavam as tradições judaicas, né? Se colocando como Deus, como rei, como Messias, a liderança se opunha ainda mais a ele. Por quê? Porque ele não o reconhecia como Messias e rei. Então, quanto mais Jesus afirmava ser quem ele diz que era, mais as pessoas se levantam contra ele porque não conseguem acreditar nas palavras dele. Olha só como foi essa rejeição. No capítulo 11, a rejeição identificada à medida que as reivindicações do rei se chocavam com as tradições judaicas. Então, os judeus estavam acostumados com as suas tradições, aquilo que eles criaram como regras religiosas que não estavam na Escritura. E quando Jesus vai confrontando, né, vai batendo de frente com aquilo usando a palavra, eles começam a se chocar com aquilo, né, a ficar horrorizados com os ensinos de Jesus, e eles começam a rejeitá-lo. Também vamos ver agora no capítulo 13 que a preparação para a rejeição definitiva do rei, ou melhor dizendo, é a preparação para a rejeição definitiva do rei, quando eles realmente começam a tramar planos para matar Jesus. Então, aqui nós vamos ver Jesus dizendo que é o Messias e também condenando as tradições deles, e eles vão começar a se levantar contra, que eles decididamente assumem o papel de não estar mais disposto a ouvir o que Jesus tem para dizer. E eles então já fecharam o coração em relação a Cristo e começam a tramar a sua morte. Que vai culminar no capítulo 19, não tem mais reconciliação. E no capítulo 26 nós vamos ver que a crucificação é a evidência final dessa rejeição. Então o rei Jesus foi rejeitado, né? Olha o que o Tenney escreve para a gente sobre isso. O reino messiânico não é um reino racial, político ou nacional. É um reino espiritual. E ele, Mateus, escreveu para ajudar os cristãos judeus a entenderem o significado de Jesus. Contudo, havia pouca esperança de que a nação como um todo reconsiderasse e tornasse para o cristianismo, embora Mateus fizesse uma grande argumentação em favor de Jesus como o verdadeiro Messias de Deus. Então veja só nas palavras de Tenney. Mateus faz de tudo para mostrar que Jesus é o Messias, para que eles recebessem a Cristo como tal. Mas, infelizmente, eles não conseguem aceitar essa verdade. Eles preferem um Messias político, nacional, que impunhe armas, que venha montado num cavalo com seu exército, e que domine novamente a cidade de Jerusalém, expulse os imperadores romanos e devolva o reino aos judeus, a linhagem de Davi. Essa é a figura de Messias libertador que eles aguardavam. O Messias de um reino espiritual não serve para eles. O que isso ensina para a gente hoje? Mateus foi um rei rejeitado pelos seus. João vai dizer que ele veio para os seus e os seus não o receberam. E tem sido rejeitado por muitos ainda hoje. Quanto tempo você rejeitou o rei? Ou ainda tem rejeitado? Acredito que não, porque estamos fazendo um curso de teologia, mas muitos de nós rejeitamos a Cristo muitas vezes. Eu tinha uma dificuldade muito grande com crente, não aceitava nem ouvir, nem conversar com crente, né? Se você ainda não se decidiu por Cristo, faça isso ainda hoje. Vamos falar um pouquinho agora então de Mateus na prática. Como é que a gente aplica os ensinamentos de Mateus, né?
ele tem ensinamentos para os cristãos, mas o Evangelho também tem valores para nós, para a nossa igreja do nosso tempo. Primeiro, é um livro de prática de evangelismo. Então, é um livro que nos ensina a evangelizar, nos convoca ao evangelismo. A igreja tem que trabalhar em favor do reino. É um livro que identifica o valor do Antigo Testamento para o cristão. O Antigo Testamento é a palavra de Deus e deve ser vista como tal. É um livro que mostra a prioridade do reino na vida do cristão. O cristão deve priorizar o reino de Deus. Antes de qualquer outra coisa, eu preciso entender que tenho exigências nesse reino a cumprir. É um livro que apresenta um reino vindouro como herança aos filhos de Deus. Fala da segunda vinda de Cristo, que vai nos trazer a vida eterna, nos dar o gozo da vida eterna no reino celestial. É um livro que ensina o valor da Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, não apenas contém. É um livro que alicerça a ideia de que estamos sob o reinado de Cristo, mas ainda esperamos pelo reinado glorioso. Né? O slide está antecipado aí. Então, veja bem, o livro de Mateus mostra que nós já estamos no reino de Cristo, mas ainda esperamos a manifestação plena desse reino. Em teologia, nós vamos ouvir falar desse assunto, né? Vamos estudar em outra ocasião, que se chama, conhecido como o jaio ainda não. Por que o jaio ainda não? Já estamos sob o reinado de Cristo, ele diz que o reino dele está dentro de nós, mas ainda não se concretizou tudo que esse reino pode ser. Amém? Então, o Evangelho de Mateus é a prática da ordem de Jesus a nós. Nós lemos já no início da aula o texto de Mateus 28, para nós irmos e fazermos discípulos. Não é? E lembre-se de que ler o Evangelho deve nos levar a anunciá-lo por meio de palavras e atos. Então, se eu conheço o Evangelho de Mateus, eu preciso colocar em prática isso através de quê? De palavras, pregando, e de atos, vivendo o que nós temos ensinado aqui. Para fechar, então, essa aula de hoje, Mateus e o Antigo Testamento. Olhando, então, um pouquinho para trás, né, para o Antigo Testamento, nós vamos ver que há diversas citações que Mateus faz do Antigo Testamento. Aí nós vamos ter exemplos. Mateus 1 com Isaías 7, Mateus 12 com Isaías 42, Mateus 19 com Gênesis 2, Mateus 22 com Salmo 1, Mateus 27 com Jeremias 32 e entre outras. Então, Mateus é recheado de citações do Antigo Testamento, profecias e tudo mais, né? Que nós não temos espaço nem tempo para nós vermos cada uma delas aqui. Concluindo, então, nós temos duas frases de Gandhi, né? Gandhi não era cristão, mas veja bem o que ele dizia de Cristo. Se toda a literatura da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olha que fantástico, Gandhi está nos dizendo que se toda a literatura do mundo acabasse, não existisse mais nada, ainda assim tivéssemos o Sermão da Montanha, nós teríamos o suficiente para viver uma vida justa diante das pessoas. Também vai dizer que se, então, eu tivesse de enfrentar somente o Sermão da Montanha e a minha própria interpretação dele, eu não hesitaria em dizer, sim, eu sou cristão. Mas negativamente posso dizer-vos que muita coisa que passa como cristianismo é negação do Sermão da Montanha. Então o que Gandhi disse aqui? Que se ele tivesse que encarar o Sermão da Montanha e viver isso, ele diria, eu sou cristão. Quem vive o Sermão da Montanha é cristão. Mas ao mesmo tempo ele observa que tem muita coisa que a gente chama de cristianismo hoje que é uma negação do Sermão da Montanha. Muita gente que se diz crente, muita gente que se diz filho de Deus, mas que não vive os princípios desse reino estabelecidos por nós, ou melhor dizendo, estabelecidos por Cristo a nós no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, que é um dos textos mais importantes para a nossa vida cristã. Ok? Então nós precisamos entender que o Sermão da Montanha, além de ser o trecho mais famoso do Evangelho, é o menos praticado, infelizmente. Não é? Nós precisamos mudar esse sintoma na nossa vida religiosa. Por isso eu convido vocês, como atividade de casa, a ler durante essa semana os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Ok? Se nós vemos um não cristão falando isso dele, do Sermão da Montanha, eu acho que nós precisamos começar a valorizar um pouquinho mais, não é?
Então, para ler durante a semana, Mateus 5, 6 e 7, tá bom? As atividades dessa aula para nós: como o Evangelho de Mateus pode ser usado para o evangelismo, né? Nós vamos ver aí que Mateus foi usado durante muito tempo para evangelizar os novos convertidos, principalmente judeus, né? Como ele pode ser usado hoje para o evangelismo? Ele vai mostrar que Jesus é Filho de Deus, não é isso? Que as pessoas precisam desse Filho. Em qual sermão podemos conhecer um pouco melhor como funciona o reino de Deus? Qual sermão nós podemos entender melhor como funciona o reino? Sermão das parábolas do reino, não é isso? Estou dando as respostas já para vocês, hein? Terceira, como Mateus defende a importância da Bíblia para a vida cristã? Olha só, ele fundamenta os feitos e os ensinos de Jesus onde? No Antigo Testamento, não é? Então nós vamos ver aí que ele defende a importância da Bíblia na vida cristã, fundamentando os seus ensinos no Antigo Testamento. E quarto, o que Mateus nos ensina sobre a identidade de Jesus? Que Jesus é o rei Messias prometido no Antigo Testamento. Então eu já dei as respostas aí, depois vocês só as complementem, não é? Que eu dei só uma pincelada sobre como a gente resolve esses exercícios, ok? Assim nós encerramos então essa primeira parte da nossa aula. Nós voltamos já já para estudar um pouquinho do Evangelho de Marcos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado até aqui.